Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos nessa carta maravilhosa, uma carta pequena, maravilhosa que Paulo escreveu a Timóteo no fim da sua vida, né? Paulo estava no fim da vida, né? Ele sabia que os dias dele estavam contados. Deve ser uma sensação muito ruim, né? Principalmente no caso dele, que ele, se ele fosse condenado mesmo, ele seria morto com uma morte violenta, né? Então ele quer compartilhar com Timóteo as coisas mais importantes do ministério que Timóteo precisa prestar atenção. As últimas palavras de Paulo. E hoje nós vamos ver um versículo extremamente importante, principalmente para pastores, professores de escola dominical, de estudo bíblico. Todo crente tem que estar envolvido com isso aqui, que é a respeito da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, versículo 15. Olha só. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado. Esse é o desafio de Paulo para Timóteo, né? Quando o pastor jovem, enfrentando todos aqueles problemas, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar? E Paulo fala, olha, você tem que estudar duro a palavra de Deus, para que você se apresente aprovado diante de Deus, para que você não tenha vergonha, para que você saiba como manejar a palavra de Deus. A palavra que Paulo usa para manejar é dividir a palavra. É dividir, é explicar a palavra. Explicar a palavra. Esse é um dos grandes desafios de hoje, porque hoje nós estamos enfrentando um problema hermenêutico, né? Que é a interpretação da Bíblia, porque cada um vê algo diferente no mesmo texto e acha que é bonito. Eu senti no coração que esse versículo está falando isso. O versículo não está falando coisa nenhuma a respeito disso. Se a pessoa desse um pouquinho, estudasse um pouquinho, meditasse um pouquinho, lesse corretamente o texto, que às vezes é falta até de linguagem, de entender o texto gramaticamente. Lê o texto, lê de novo, lê mais uma vez. Lê o contexto, né? Estuda. É isso que Paulo está falando para Timóteo, estude, né? Vai a fundo, apresente-se a Deus aprovado, né? Para que você possa manejar de maneira certa a palavra de Deus. Quando você citar um versículo, você sabe o que você está falando. E Deus vai usar aquela palavra para transformar pessoas. Essa é a mensagem que Paulo está dando para Timóteo. É uma mensagem que nós temos que receber. Se você é pastor, se você é líder, professor de escola dominical, líder de grupo familiar, né, ou está pensando em ser, esse é o caminho. Estudar a palavra, estudar a palavra, estudar a palavra. Apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade. Não é a tua palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E nós temos que ter o maior cuidado para ter certeza de que é Deus que está falando aquilo e não é eu que estou colocando a minha opinião naquele versículo e dando o versículo para a pessoa. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Nos apresentarmos aprovados diante de Deus. E sabermos manejar a palavra da verdade. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.